Graça e paz. Hoje a reflexão está em Romanos 6,14. Paulo escreve aos irmãos de Roma e faz uma abordagem sobre o pecado. O que é pecado? Pecar é errar o alvo. Mas que alvo é esse? Aquele que Deus traça por meio de sua palavra, por meio de comandos divinos, pelos quais nós devemos caminhar nesta vida. Então, diz assim a palavra do Senhor: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei do pecado, e sim da graça. Olha só o que Paulo diz. Ele diz o seguinte: você pode dominar o pecado. Ele se lembra lá do registro da criação, no relato do Gênesis, que Deus chega para Caim e diz: olha, o pecado jaz à tua porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Paulo faz uma descrição. E no capítulo 7 ele ainda diz assim: o bem que está em mim, esse eu quero fazer, mas eu não faço. O mal, esse eu faço. E ele disse: há uma luta, uma guerra entre a carne, que representa as nossas vontades, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, e o espírito, que é a parte da nossa composição natural, terrena, que recebeu o selo, o penhor do Espírito Santo de Deus para aquele grande dia, o dia em que nós teremos o encontro com Cristo. E então daremos conta até de uma palavra frívola que sair da nossa boca. Então, Paulo chega a se angustiar, porque ele estava vendo que no corpo dele não habitava bem algum. Mas quando ele olha para a cruz do Calvário e lembra do seu encontro sobrenatural com Jesus no caminho de Damasco, em que ele vê uma grande luz e essa luz o cega, e ele então passa a entender o sentido da graça, o sentido da morte sacrificial do Filho de Deus. Ele entende que ele era um pecador e ele diz: eu sou o pior dos pecadores. Mas ele se lembra dessa obra redentora do Calvário e ele exclama: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Ele diz que há uma guerra, sim. A carne, que representa nossas vontades, que representa a parte em que Satanás tem poder de influenciar, e o nosso espírito, que é a parte que está selada, que é onde se revela a vontade de Deus. E essa guerra, quem é que vai vencer? Nessa guerra, quem vai vencer? A carne ou o espírito? Se nós alimentarmos a nossa carne, ela vence. Se o nosso espírito estiver alimentado com o pão da vida que desceu do céu, que é Jesus, que é o verbo que se fez carne, que é a palavra de Deus, o meu espírito vencerá. Porque o meu espírito é a parte que recebe o selo do Espírito Santo de Deus. Paulo diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por que ele fez essa exclamação? Porque o fruto do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Mas morre em que sentido? Sentido espiritual é o mais forte deles. A morte espiritual, ela traz separação entre nós e a eternidade. A morte espiritual, ela vai abrir uma brecha para que as hostes da maldade venham. E qual é o papel do reino da maldade? Morte, destruição e roubo. Roubo de alegria, de felicidade, de saúde, destruição de relacionamentos, destruição de projetos, de alegria. E nós vamos dar lugar a brechas? Não. Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá vontade, que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Nós não vencemos pecado.
Quem vence o pecado por nós é Deus, mediante o seu Filho Jesus. Quem tratou a questão do pecado lá no relato da criação foi Deus. Quando Eva é enganada e peca, o que acontece? O próprio Deus já lança o plano de salvação eterno e disse: o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E olha só, que plano eterno mais bem elaborado por Deus. No tempo certo, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, Jesus vem e vence o pecado por nós. Nós sozinhos não vamos vencer pecado, porque nós, na nossa carne, não habita bem algum. Mas o próprio Jesus vem na cruz do Calvário. Ele vence o pecado por mim e por você. E a cada dia que passar, a cada segundo de nossa vida, nós temos que tomar posse dessa tão grande salvação e se alimentar. Nós devemos nos alimentar da palavra, porque é ela que vai limpar, ela que vai purificar. Isaías diz: compre sabão para lavar as suas vestes. Que vestes são essas que o profeta estava falando? Vestes espirituais. E hoje a reflexão é o pecado, que é errar o alvo que Deus traçou para mim e para você. Ele não pode nos dominar como uma lei, porque nós estamos debaixo da graça, e onde o pecado abunda, a graça superabunda. Mas também eu não posso simplesmente desprezar essa tão grande graça e liberadamente errar o alvo. Não, porque o próprio Deus, ele não tem o inocente ele não tem o culpado por inocente. E a quem muito lhe será dado, muito lhe será cobrado. Se Deus te deu um entendimento, um discernimento espiritual, mais ele cobrará de você. A reflexão de hoje é: não estamos debaixo da lei do pecado, mas da lei da graça. E a graça, ela nos recomenda para a eternidade como santos. Paulo, nas suas cartas, ele dizia aos santos que estão na Galácia, aos santos que estão em Roma: nós somos santos, lutando contra o pecado. O que é santo? O que é santidade? É a separação da maldade para viver no reino da luz, nos princípios divinos. Nós somos santos, lutando contra o pecado. E não existe para Deus pecado maior, pecado menor. Existe transgressão, iniquidade. Existe pecado. Aquele pecado que nós herdamos de Adão. Quando ele peca, toda a humanidade, então, é concebida em pecado, assim disse o salmista. Existem as transgressões, que nós transgredimos uma lei de Deus conscientemente. Isso nos traz muitos desastres para a nossa caminhada. Existem os erros, as iniquidades que praticamos. Mas o que Deus diz para mim e para você? Ele vem e diz: eu venci o pecado por você quando eu enviei o meu filho para morrer na cruz do Calvário, um sacrifício perfeito. Porque o reino espiritual ele é movido por sangue. E por isso meu filho derramou seu sangue. E não é mais para que você e eu venhamos a viver debaixo da lei do pecado, não. Vamos viver debaixo da lei da graça, de uma lei que traz o Espírito Santo de Deus, que se comunica com o nosso espírito, que é a parte incorpórea nossa, e que recebe o penhor do Espírito de Deus. E vamos ouvir: olha, este é o caminho, andai por ele. Então, a reflexão de hoje é: não estamos mais debaixo da lei do pecado, mas da graça. E Jesus venceu o pecado por nós. Mas nós temos que dominar o pecado que jaz à nossa porta.
Amém? Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo que vai redirecionar ao site do Amazon.